Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes e eu trazendo mais um conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre Louis Vuitton, né? O que acontece com a Louis Vuitton, né? Esse conceito da Louis Vuitton. Eu gosto muito de falar sobre esse desfile da Louis Vuitton, porque querendo ou não foi uma coisa bem maquinária, né? A gente teve ondas, né? Eu acho que o desfile da Louis Vuitton, né? Esse Summer 2027, né? Eu acho que ele é um exemplo vivo, né? De como a arte e a moda tá ligada, né? Não só esse, né? Mas esse do Dolce & Gabbana também. É incrível a gente ver o conceito, né? De como a gente consegue interligar as duas coisas, né? E esse desfile da Louis Vuitton foi perfeito, foi fenomenal. Por quê? A gente viu o conceito artístico, a gente vê que a moda tá ligada em arte, a gente vê que moda é trabalhoso, tá? E a gente vê também que moda tem uma coisa fenomenal, né? Que eu gosto muito de falar, que não é esse filtro que o Brasil tem, né? O Brasil, ele tem essa capacidade de trazer esse filtro social que é horroroso, né? O que acontece com esse filtro social? É um filtro que, querendo ou não, né, tira a beleza da moda, né? Eu não sei, e a gente, quando a gente fala do exterior, eu sempre gosto de falar aqui para as meninas que elas têm que pesquisar coisas do exterior, porque, querendo ou não, quando a gente fala de moda, né, a gente está falando sobre conceitos que, querendo ou não, são transcendentes, né? Que, enfim, são conceitos, são conceitos maravilhosos, né? E o que acontece com esses conceitos, né? Quando a gente fala sobre isso, né? São conceitos milenares, tá? São estudos milenares, né? O exterior, ele tem esse avanço, né? Esse desfile da Louis Vuitton, ele trouxe isso, né? Ele deixou explícito isso, né? Gente, eu quero falar muito com vocês sobre a paleta de cor, né, masculina que teve nesse desfile da Louis Vuitton. Foi um desfile que usou e abusou de cores masculinas, tá? Foi um desfile que, enfim, enalteceu muito cores masculinas. Foi um desfile, cores masculinas não, negros. Foi um desfile que enalteceu negros, tá? E o que acontece com esse enaltecer negros, né? É fenomenal, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre enaltecer, né? A gente está falando sobre questões que envolvem, enfim, dinheiro, né? Enfim, e a Louis Vuitton, pra vocês verem, né? Foi fenomenal, né? A gente teve baús, tá? A gente teve baús pintados, tá? Eu amei os baús pintados, tá? Foi fenomenal a paleta de cores dos baús, as bolsas foram fenomenais, né? Eu acho que, olha pra você ver a paleta de cor, a paleta artística, o conceito, né? Que a Louis Vuitton trouxe, e o Brasil tá longe. A gente tem o Rio Fashion Week, o São Paulo Fashion Week, mas não chega nem perto desse conceito que a Louis Vuitton e que o exterior tem no conceito artístico, né? O Brasil, ele consegue trazer essa coisa, né? Como eu falei no Dolce & Gabbana, consegue trazer essa coisa, mas uma coisa bem plástica, tá? Quando a gente fala sobre a moda do Brasil, eu acho engraçado, né? Parecem roupas de vitrine, roupas passadas, né? Não tem sentido, né? Não tem um teor artístico, né? Não tem aquela... mas de vez em quando eles falam sobre, enfim, a Amazônia, Mata Atlântica. Isso é Rio Fashion Week, São Paulo Fashion Week lutando pra ter, né? Mas a maioria da moda das roupas masculinas são roupas extremamente sem sentido, tá? São roupas, enfim, que não traz uma comunicação, né? Uma comunicação artística e também uma comunicação, eu não sei se vocês conseguem entender, né? Uma comunicação não voltada à palavra dinheiro e a status social e a classe social. Não tem isso, tá? Quando a gente fala sobre a moda do exterior, mais que sim, dinheiro tá voltado à classe, né? Dinheiro tá voltado a dinheiro, a gente vê muitos negros com dinheiro. Gente, não tem como não falar de Zendaya desfilando, né? Enfim, em vários tapetes, né? Ela nessas estreias de Homem-Aranha, né? Ela vem trazendo um look mais bonito que o outro, né? Mas o que acontece com a Zendaya? Ela é negra, né? Enfim, ela traz uma paleta diversificada maravilhosa. E quando a gente fala sobre, enfim, quando a gente fala sobre a moda do Brasil, a gente tá falando sobre classe, pertencimento de classe social. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Se vocês entendem o que eu tô falando, né? Sobre as vitrines, enfim, eu não vou falar só vitrines, né? Mas eu vou falar o conceito geral, tá? O conceito geral e o que a gente tá lutando, tá? Eu gosto de falar muito sobre Dendenzeiro, porque Dendenzeiro trouxe esse tipo de aspecto de lutas, mas é só pra gente entender, tá?
E a partir de hoje eu vou começar a falar sobre essas coisas, tá? Até dezembro eu vou querer focar muito nesse tipo de conceito, tá? A gente entender esse conceito, como é que a gente conseguiu macerar a arte, né? E trazer esse conceito tão, enfim, plástico, né? Esse conceito que não tem vida, não tem cor, enfim. E trazer para esse conceito novo, né? Que querendo um conceito novo voltado pro antigo, né? Que a gente tá falando de coisas de milênios atrás, né? A gente tá falando de coisas assim muito antigas, né? E comparando isso com coisas atuais, tá? Enfim, e trazendo, eu tive que falar sobre Louis Vuitton, tá bom? Pra gente entender como é que funciona isso, né? Louis Vuitton trazendo todo esse conceito, uma marca de marca, só quem tem Louis Vuitton é quem tem dinheiro. Isso é óbvio, tá bom? Isso é muito óbvio. Mas o que acontece? Louis Vuitton nunca fez militância, tá? É meio explícito também. É óbvio e é explícito e é escancarado, tá? Diferente do Brasil, que tem que fazer militância como dendenzeiro para deixar a marca, porque senão fica aquela coisa bem bosta, tá? Sem conceito, uma coisa, enfim, sem cor, tá bom? E, enfim, sobre isso, né, eu quero deixar bem claro para vocês, porque querendo ou não, a partir de hoje eu vou voltar com esses tipos de conteúdos no Anastácia, né, nesse canal que fala sobre moda. Lembrando que eu também tenho um outro canal que fala sobre, enfim, literatura, arte, religião, que é o Mona Lisa. Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos. Tchau!